Oi, gente, tudo bem? Olha só, esse vasinho aqui de alecrim já tem uns 5 anos que ele tá aqui, nesse vaso. Como é apartamento, eu não tenho assim muito espaço, né? Para tá fazendo a minha horta de tempero. Então eu coloco eles naquela soleirinha, aquele bem espaço minúsculo que tem da janela do apartamento. Então, olha só, eu percebi que esse vaso aqui, olha só, as raízes dele já tá um tronquinho meio grosso já, para você ver a quantidade de tempo que ele tá aqui nesse vaso. As raízes já estão para fora. Então, o que tá precisando fazer? Eu vou deixá-lo nesse mesmo vaso, porque eu não posso colocar num vaso maior, porque ele vai ficar na janela do apartamento, porque ele precisa de sol. O alecrim precisa de sol, que eu coloco na outra janela, que pega o sol da tarde toda, e eu molho ele de manhã e molho ele à noite, por causa dessa quantidade de sol que ele pega. E se ele ficar muito na sombra, ele vai morrer. E se eu colocar no vaso maior, não vai dar para deixar na janela, certo? Por causa da largura. E é o único lugar, essa janela daqui pega esse sol só pela manhã. O alecrim não gosta, ele gosta do sol mais forte. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa renovação da terra. Que eu vou arrancar o alecrim daqui, vou alfafar essa terra e vou mostrar a misturinha que eu faço, que eu coloco e vou explicar por que ela é maravilhosa. Então, ó, vem comigo. Então vamos lá. Aqui, deixa eu até tirar aqui. Eu vou fazer aqui, nesse espaço aqui, na pia da cozinha, porque minha área de serviço, o tanque lá é muito pequeno. A área é grande, mas é pequena, e eu preciso dessa bancadinha aqui. O que eu vou começar a fazer? Como eu vou tirar, eu tenho que sentir, ó. Eu vou colocar esse vaso dentro da bacia, porque eu não quero bagunça. Eu vou começar a sentir a raiz dele. Qualquer profundidade. Olha aqui, já tem muita raiz para fora. Então, com a faca, eu vou ajudar, ó, começar a fofar aqui, sem machucar a raiz. Mas para facilitar, para tirar, para eu fazer essa renovação aqui na terra. O que vai ser o principal aqui? É o fertilizante natural, que eu vou mostrar para vocês que eu utilizo. Isso praticamente todo mundo tem em casa, porque o objetivo aqui, né, do nosso canal é a gente estar utilizando aquilo que a gente tem para ficar mais em conta e que funciona, né? Fertilizantes assim de loja, a gente sabe que funciona, mas muitas das vezes a gente não vai lá e acaba as plantas morrendo, né? Aqui nesse caso, olha só, eu não estou cortando a raiz dele, eu estou ajudando aqui com a faquinha a soltar, afofando. Porque eu vou misturar esse fertilizante também e vou explicar por que eu não vou jogar ele por cima. Ó, devagarzinho. Não tem problema se a terra cair dentro da bacia, porque eu coloquei foi para cair mesmo. Ó, aqui eu vou limpando, tirando da raiz, tá vendo? Até jogar um pouco dessa terra. Gente, pra gente ter a horta no nosso apartamento, o importante é você primeiro querer, né? Qualquer cantinho, eu quero até fazer uma horta aqui, vertical, ó, para mostrar que é possível. Aqui eu vou dar uma limpada na raiz. Olha, isso aqui já é uma mudinha, ó, que saiu. Olha, depois que afofou a terra, deixa eu tirar aqui. Nossa, que cheiro maravilhoso, gente. O alecrim eu uso ele mais para chá, né? Só que quando coloca um galinho pequeno, no meu caso, né? Um galinho bem pequenininho,
no frango, na hora que ele vai cozinhar, ele fazer o caldinho, mas eu gosto pouquinho. Esses chefes de cozinha mais elaborados colocam um galho grande. Desse jeito eu nunca experimentei, porque eu acho que vai ficar muito forte, né? Vou pegar um prato aqui, só para estar apoiando aqui. Olha, a raiz. Vou deitar esse alecrim aqui. Eu não vou fazer a poda desse alecrim hoje, porque nós estamos na lua minguante. E eu gosto de fazer na nova. Quando eu vou podar minhas plantas, é na nova. Por que eu vou tirar um pouco dessa terra? Gente, olha, nem parecia que tinha stand de terra. Vou mostrar para vocês por que eu vou retirar aqui. Aqui embaixo tem umas pedrinhas. Eu vou ligar a luz aqui, porque eu tô percebendo que não tá dando para enxergar direito, tá bom? Acho que melhorou, né? Com essa iluminação. Então, olha só. O vaso, eu já tirei um pouco da terra, percebe? Qual que é a misturinha que eu faço, que ela é maravilhosa para estar renovando, ressuscitando a planta. Isso aqui, gente, é a coisa mais fácil. É natural e nós temos em casa. Isso aqui é pó de café. Você coou o cafezinho, fica lá no coador. Eu não jogo fora. Olha, café e casca de ovo. O que acontece quando eu misturo esses dois aqui? Ele vai proporcionar para a planta, eu coloco em todas as plantas minhas, proporcionar para a planta como se fosse uma vitamina extra, vai dar uma renovada, uma ressuscitada, por causa dos ingredientes que tem no café e na casca de ovo. Então, olha só, por que eu não jogo por cima? Uma coisa que eu descobri, isso na prática, tá? Eu tinha um pé de laranja, que quando eu tinha alugado minha casa, o inquilino não cuidava do pé de laranja e quase matou o pé de laranja. Quando eu voltei a morar lá, eu comecei a pegar o pó de café, né? Misturava na água, jogava no pé da laranjeira. O que eu comecei a observar? Quando eu jogava a água ficava ali, não descia. Aí eu descobri que o pó de café, ele impermeabiliza a terra do vaso, da planta, por cima. Então, o que acontece? A gente precisa que a água desça no vaso, né? Então, para que isso não aconteça aqui, eu vou estar pegando essa misturinha. Aqui tem um pouco de terra. Eu vou colocar nessa outra camada aqui, ó, nessa outra camada. Pó de café. Não precisa pôr muito, não. Acho que aqui foram umas quatro colheradas, né? Olha só, aqui, por quê? Lembra que eu falei que ele permeabiliza? Então, olha só, quando eu colocar o pé de alecrim, colocar a terra e jogar água, vai descer a água e ela vai permanecer mais aqui. Então, com isso, eu vou poder, por exemplo, jogar água uma vez por dia, se for o caso. Joga uma vez por dia, vai permanecer, porque ele gosta muito de sol. O pé de alecrim gosta muito de sol. Ó, aqui eu coloco novamente, apoiando. Vou colocar a terra agora por cima. O pé de alecrim está por cima dessa mistura do pó de café. E eu volto com a mesma terra. Essa terra vai continuar rica. Por quê? Eu já joguei o que eu queria aqui dentro. E é um solo. E uma coisa que eu faço também, por exemplo, quando cai folhas das minhas plantas, eu não jogo fora. Aqui, essa pedrinha que tá lá embaixo, ó. Para a água não sair. Eu não jogo as folhas fora. Eu coloco elas no vaso das plantas. Por que eu não coloco a casca, né? Que a casca também é muito boa. Porque eu percebi que a casca, por exemplo, assim, por ser apartamento, ela começa a trazer muito mosquitinho.
Mas, por exemplo, pode cortar a casca, né? Colocar igual no caso aqui, porque eu não tenho casca agora, mas poderia pôr aqui dentro. Olha, vou colocando mais aqui no pezinho. E aí esse nutriente que eu coloquei lá no meio do vaso vai ajudar a alimentar melhor, né? Trazer os nutrientes que essa plantinha tá precisando. Aqui, ó, tem até, dá pra ver as casquinhas de ovo antigo, ó, antigo que eu coloquei. Essa mistura aqui no vaso, eu acredito que uma vez por ano já é o suficiente. Porque é assim que eu faço, né? Eu vou observando a planta, qual que é a necessidade dela. E aí, quando for na lua nova, eu vou voltar aqui e fazer olha que galinho, eu não jogo fora, eu quebro, eu coloco tudo aqui assim, ó. Eu vou voltar com outro vídeo depois, podando o alecrim e mostrando como que dá para fazer muda. Quero podar também a minha roseira. O que que eu faço? Eu faço assim, ó, deixando a terra mais lá e colocando aqui, porque quando eu for jogar a água, não vir essa terra e cair para cá. Porque aí ela vai voltando assim, ó, sabe? E aí a gente volta com ela para lá de novo. Pegar aqui a colher. Viu como foi simples? E isso a gente tem em casa e joga fora. Casca de ovo e pó de café. Uma coisa que eu faço também, todos os dias, quando eu lavo o arroz, aquela água branca, ela é riquíssima. E eu jogo nas plantas também. Cada dia eu escolho uma planta para eu estar jogando a aguinha do arroz que eu lavei. Por que que eu gosto de lavar o arroz? Para o arroz ficar soltinho. Quando eu quero um arroz mais molhadinho, mais meio papinha, aí eu não lavo. Por quê? Aquela água branca lá, quando a gente não lava o arroz, eu já observei que o arroz não fica aquele arroz soltinho. Ele fica mais grudadinho. Então, olha só. Ó, renovei a terra, tampei a raiz, coloquei o pó de café com a casca do ovo lá dentro. Percebe? Então, quando eu jogar a água vai descer e meio que vai ficar ali. Lembra que eu falei que o café, com o tempo, ele impermeabiliza a terra? Por isso que eu não jogo aqui por cima. Porque senão quando eu jogar a água vai escorrer, ela não vai penetrar. Já aconteceu isso nos meus vídeos, nos meus vasos. Que eu falava, gente, mas eu colocar a água não vai. Aí o que eu tinha que fazer? Eu furava assim, ó, vários lugares para a água poder entrar. Tá vendo? Aí eu fui percebendo, fui fazendo o teste, fui vendo que o café impermeabilizava a terra e a água não descia nas plantas, tá? Então, olha só, nós estamos na lua minguante. Na lua nova, eu vou vir com outro vídeo e vou mostrar podando. Tá vendo esse galho que ele, ó, 1, 2, 3, ó, que estão saindo? Então, ele já tá precisando que eu faça uma poda aqui ou aqui. Quando eu podar aqui, esses dois aqui vão aumentar, vão crescer. Então tem alguns galinhos, eu vou observando, né? Alguns galinhos que eu já sei onde que eu vou podar, igual esse galho aqui. Olha aqui, ele tá com 2, um vindo para cá, o outro para lá, 3 na verdade. Então aqui eu vou fazer a poda aqui, ó, tirar essa parte. Que aí vai ficar esses dois, aí ele vai aumentando. E aí eu faço outra muda desses galinhos. Esse pé, como eu já disse, ele já tem uns 5 anos aqui nesse vaso. E ele vai permanecer, porque o vaso,
que vai caber lá na janela, tá bom? Lavar minha mão. Agora eu não vou jogar água, porque eu já tinha hidratado ele bem, para poder a terra ficar fofa, né? Mais tarde eu jogo a aguinha. E aí, gostou de aprender? Então faça aí e me conte depois, tá bom? Até mais. Isso aqui tá um cheiro maravilhoso. Tchau!